para a gente poder... Então, olha só, nós iremos agora falar de dois pontos, né, que estão aí retratados no livro de vocês, no nosso último capítulo, capítulo 12, que é o darwinismo social, e depois nós iremos falar sobre a eugenia brasileira, tá? O darwinismo social, eu vou até aqui abrir o livro para poder falar a página de você, a página para vocês, está na página 334. O darwinismo social foi o discurso, foi a justificativa utilizada pelos europeus, pelos brancos, né, para civilizar e dominar outros territórios. Então, se utilizava a teoria de Darwin sobre a evolução da espécie. Claro que Darwin fez esse estudo, não fazendo referência aí à espécie, à raça branca, né? Mas os seus estudos foram utilizados com essa justificativa pela raça branca, né? Então, os brancos diziam ser um ser superior, ser uma raça evoluída, por ser a mais forte, segundo eles, na natureza, na evolução, tá? Então, o darwinismo social foi utilizado como justificativa científica, como eu já falei, para a dominação de outros territórios. E também para a exclusão, né, de outras raças, de outras etnias, né? Hoje a gente não usa mais esse termo raça, tá? É utilizado etnia, mas estou falando raça por conta aí do livro, né, do conteúdo do livro, que vem retratando dessa forma. Então, segundo os europeus, os brancos eram, sim, mais evoluídos. Portanto, eles é que tinham a missão civilizadora para com os povos primitivos, né? Com aqueles que eles consideravam inferiores, tá bom? Então, o darwinismo social, esse estudo sobre a evolução da espécie, foi utilizado como justificativa para o imperialismo, para a exclusão, né, de povos indígenas, para a exclusão dos negros, né, dos afrodescendentes, tá? Eu separei aqui um videozinho falando sobre o darwinismo social. Prestem bastante atenção. Esse assunto vai ser utilizado, vai ser usado na nossa avaliação do quarto bimestre, tá? Nessa nossa última provinha. Então, ó, deixa eu aqui apresentar para vocês o vídeo. Fiquem atentos à explicação sobre o darwinismo social. Deixa eu voltar aqui do início. Ele é bem esclarecedor. Então, ó, estamos aí visualizando? Sim ou não? Me avisem, por favor, para eu saber se está passando. Estamos? Sim? Me avisa. Vou passar, hein? Tá? Tem que falar no microfone, porque eu não consigo fazer a leitura do chat. Então, ó, vou iniciar, hein? Atenção, tá? As ideias novas sobre raça na alta era vitoriana tiraram sua evidência do mundo dos mortos. Baseada em um estudo de cadáveres e esqueletos, a ciência burguesa da anatomia fixou as bases de um novo racismo científico. Na Grã-Bretanha, o mais importante cientista racial era um cirurgião de Edimburgo, agora esquecido. Arruinado por um escândalo de roubo de cadáver nos anos 1820, ele fugiu da Grã-Bretanha em desgraça, mas nos anos de 1840, o Dr. Robert Knox ressurgiu com a publicação de um novo livro. A raça é tudo. Literatura, ciência, arte. Em uma palavra, a civilização depende dela. As raças negras podem ser civilizadas? Eu devo dizer que não. Ele via conflito racial e extermínio acontecendo no mundo todo. Era natural para ele acreditar que os tipos raciais nasceram para lutar e que as raças superiores iriam dominar as naturalmente inferiores. A raça saxônica jamais as tolerará. Jamais se miscigenarão. Jamais viverão em paz. É uma guerra de extermínio.
Robert Knox não era uma voz solitária. Nos Estados Unidos, um grupo liderado pelo renomado craniologista Samuel George Morton tinha começado a recolher crânios de diversas raças e a compará-los. Os crânios eram escolhidos para serem medidos porque se reconhecia que o crânio continha a parte mais importante do corpo humano, o cérebro. Quanto maior o crânio, maior o cérebro. O formato do crânio, o formato do cérebro. A Escola Norte-Americana de Cientistas Raciais concluiu que as raças, medidas por seus crânios, eram tão diferentes quanto as de espécies animais distintas. Tasmanianos, africanos, índios americanos não eram raças mais baixas. Talvez nem chegassem a ser totalmente humanas. Um escritor comparou o extermínio dessas raças por colonizadores brancos como sendo o derretimento da neve diante do avanço dos raios do sol. Mas a teoria que teria mais impacto sobre a raça não veio dos anatomistas nem das medidas dos crânios, mas do trabalho de uma das maiores mentes do século XIX. A origem das espécies realmente jogou uma granada antes de tudo na ciência. Ela inventou a ciência da biologia, depois na religião e depois na sociedade. De certo modo, o que Darwin fez foi dar um álibi para ser juiz. Se a evolução tinha mudado as raças e as espécies do mundo, por que não fez o mesmo com os humanos? Muitos acreditaram que as leis de Darwin tinham feito justamente isso. Alegavam que a seleção natural explicava e justificava impecavelmente a expansão global da grande raça britânica. A vida favorece uma hierarquia de especialistas. Encontramos isso nos mundos vegetal e animal. Há insetos acima de insetos, acima de insetos, cada um sobrevivendo à custa do outro, cada um preenchendo um nicho que o outro não pode ocupar. As pessoas, dizia Darwin, são do mesmo jeito. Elas são organismos expansivos. Em outras palavras, os ingleses são como outros organismos. São bem-sucedidos porque são bons em se expandir. Os que viam o colonialismo e a consciência humana nos termos de teorias de Darwin ficaram conhecidos como darwinistas sociais. Homens como o biólogo radical Thomas Henry Huxley e o famoso economista Herbert Spencer. O darwinismo social previu destinos muito diferentes para as várias raças da humanidade. A evolução estava em andamento. Fazia avançar os evoluídos mais recentes, os evoluídos mais bem-sucedidos, ou seja, os europeus do norte, os britânicos. Mas a evolução também sugeria que tinha que haver perdedores nesse grande processo cósmico. E os perdedores eram aqueles povos que não conseguiam competir, que quando postos em competição com raças superiores, estavam fadados a desaparecer. E era provável que isso acontecesse com todos os povos nativos da América do Norte, do Pacífico e da África. Mundo afora, os crimes do imperialismo agora viriam a ser tomados como provas de que o darwinismo social estava certo. Na América do Norte, séculos de doenças e guerras devastaram os norte-americanos nativos. Nações inteiras foram totalmente aniquiladas. Em partes do continente australiano, os povos do interior pareciam ir pelo mesmo caminho que seus primos da Tasmânia. E na África, a luta pelo Império tinha trazido o poder da Europa para enfrentar inúmeros povos, matando literalmente milhões. Os darwinistas sociais prediziam um futuro no qual essas raças, como muitas espécies animais, seriam lembradas apenas como curiosidades, peças empalhadas em museus antropológicos.
O fardo do homem branco e o sonho cristão do imperialismo benigno eram vistos como obsoletos. Os velhos missionários que ainda falavam em igualdade da humanidade, de que todos descendiam de Adão e Eva, e diziam que a única verdade vinha da Bíblia, eram vistos como extraordinariamente antiquados, que simplesmente tinham falhado em aceitar o grande pensamento científico da época. Então, ó, vimos aqui, né, a respeito do darwinismo, a questão dos estudos, né, da superioridade da raça branca em dominar e comandar, né, as outras espécies, as outras etnias. Essa justificativa do darwinismo social não só serviu com relação à superioridade dos brancos com relação aos negros, mas também com relação aos indígenas ou qualquer outro grupo, né, que fosse aí contrário dos costumes dos brancos, tá? E aí, o nosso próximo assunto, que está na página 336, também tratando sobre essa superioridade da raça branca, é sobre a eugenia, tá? Então, vimos que o darwinismo social, a evolução das espécies, foi uma justificativa para o imperialismo, né? Foi uma justificativa para a dominação dos brancos com relação a outros povos, a outros costumes. E agora nós vamos falar sobre a eugenia, tá? A eugenia eram estudos, né, científicos relacionados também a essa superioridade, tá? Então, ó, vou apresentar o slide, vou fazer a leitura. No livro de vocês, esse assunto está sendo retratado na página 336, a eugenia no Brasil. Eu também separei um videozinho falando sobre isso. Deixa eu botar aqui no início. Espera aí rapidinho. Calma aí. Vou mudar só mais um pouquinho, pronto. Agora, ó, vou aumentar aqui. Atenção, tá? Acompanha aí a leitura. Ó, eugenia como negação dos direitos humanos. O que é eugenia? É um termo criado em 1883, portanto, no século XIX, por Francis Galton, significando bem-nascido. Galton definiu eugenia como o estudo dos agentes sob o controle social para que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja física ou mentalmente. Então, eugenia, né, é o estudo, né, com o objetivo aí, segundo esse estudo, de controlar a sociedade, né, de evoluir a sociedade. E essa evolução pode ser aí para melhoria ou para empobrecer, né, as qualidades raciais. Com relação à eugenia, nós temos uma discussão ligada a esse assunto, o mestiço, tá? Por quê? Alguns teóricos defendiam a miscigenação, a mistura, né, de etnias, e outros eram contra. Então, ó, o que é mestiço? É o filho do cruzamento entre brancos e negros. Não é necessário copiar esse slide, tá? Só preste atenção. Teóricos sobre o assunto. Raimundo Nina Rodrigues, Otávio Domingues, teóricos brasileiros, tá? Raimundo Nina Rodrigues, né, o Nina Rodrigues, foi um médico, nascido no Maranhão, estudou na Faculdade de Medicina da Bahia. No que se refere às raças humanas, Nina Rodrigues acreditava na importância de se definir com maior rigor raças puras primitivas e raças cruzadas, bem como diferenciá-las. Ele classificou como raças puras a branca, a negra e a vermelha. Argumentou ainda que nenhuma raça mestiça poderia figurar ao lado delas. Então, ele não era aí de acordo com a mistura, com a miscigenação, tá? Partindo do pressuposto que as raças humanas são muito distintas e iguais. Rodrigues era contra o cruzamento entre elas, a mistura entre elas, a miscigenação. Também foi a favor do branqueamento do Brasil no período colonial. Nina Rodrigues fez observações acerca da origem dos negros que chegaram ao Brasil por força do tráfico.
Analisou vários documentos e registros referentes à sua procedência, distribuição desigual no país, religiosidade, língua, arte, ao seu folclore e às insurreições que realizaram. A partir disso, passou a analisar o que chamou de capacidade cultural do negro e o seu valor para a sociedade. Chegou mesmo a mencionar que a razão da nossa inferioridade como povo seria sempre considerada pela influência da raça negra em nossa formação, apesar dos serviços que este parece ter prestado ao país. Então, Nina Rodrigues se mostrava aí, né, através dos seus estudos, que a raça branca era superior e que ele não era de acordo com a miscigenação das raças, com a mistura das raças. Agora vamos ver o Otávio Domingues, tá? Otávio Domingues, natural do Acre, formou-se em agronomia. Domingues definiu a eugenia de diferentes formas. Inicialmente, ele aceitava a definição do Galton. Enquanto alguns consideravam que a mestiçagem favorecia a formação do povo, em especial o brasileiro, outros pensavam que essa mistura traria como resultado a degeneração da raça, a destruição. Domingues via a miscigenação de raças humanas como algo benéfico. Através dessa mistura, seria possível formar uma descendência variada sobre a qual a seleção natural agiria. Quanto mais variados fossem os descendentes, maior seria a vantagem em termos evolutivos, pois a seleção natural teria com uma maior opção. Para Domingues, então ele tem uma opinião contrária aí à Nina, né, a Nina Rodrigues, com relação à miscigenação. Não havia uma raça humana pura no sentido genético. Todas as raças seriam mescladas, em maior ou menor proporção. Desse modo, não havia uma raça superior, mas dentro de determinada raça era possível encontrar indivíduos superiores, médios e inferiores. Então, o Domingues, ao contrário do Nina Rodrigues, ele era a favor da miscigenação, tá? Discurso da eugenia nas obras literárias. Nós temos esse discurso no Isaura. Aqui tem uma referência, né? A mestiçagem, eugenia, um estudo comparativo entre as concepções de Raimundo Rodrigues e Otávio Domingues. Isaura. Fechamos aqui, tá? Então, nós vimos que esse estudo sobre a eugenia, né, principalmente aqui no território brasileiro, era em defesa do branqueamento da população. Se defendia a higienização do povo brasileiro, né? Então, o discurso aí, também se baseando, também comparativo ao darwinismo social, da superioridade da raça branca, tá? Tanto o darwinismo social quanto a eugenia só fez acentuar... Olá, Letícia. Só fez acentuar a discriminação e o preconceito, tá? Se tornaram aí ainda mais forte no mundo e principalmente no nosso território. Eu separei um videozinho falando sobre a eugenia. Prestem atenção para poder fixar o que eu acabei de passar para você, tá bom? Vou aqui apresentar o nosso videozinho, é pequenininho. Deixa eu colocá-lo aqui no começo, eu já fui para outro vídeo. Prestem atenção, tá? Ele vai aí explicar. Vocês viram ali que o vídeo mostra que essa imagem que está sendo passada é do Rio de Janeiro de 1932. O Brasil do final dos anos 20, começo dos anos 30, passava por uma grande ebulição. Esse período é o mais racista da nossa história. Pouco mais de 40 anos, o Brasil tinha vida. Vamos a última frente a fazer isso. E mais importou escravos. Foram um pouco mais de 4 milhões ao longo de séculos. Em 1888, qualquer política de integração social, essa posição liberal continuava excluída.
início do século XX, né, foi quando a gente teve a primeira geração, ou a primeira ou segunda geração de negros não escravizados, né, os negros da terra. Então, o que fazer com esse povo? Acabou o escravo, mas aí o inferior aos trabalhadores. No início do século XX, as teorias da superioridade racial branca floresciam. E chegam aqui como resposta aos anseios dos antigos escravocratas. A eugenia, portanto, apareceu como uma proposta científica, política e cultural aceita. Ela era uma pseudociência que estudava as condições mais propícias para a evolução da espécie. Você pode fazer testes genéticos, testes químico-físicos, né? Pode testar a dor. A eugenia é um paradigma da normalidade, não é? Que diz que o diferente é anormal. E por isso tem que ser exterminado e eliminado do contexto. As teorias eugenistas estavam tão impregnadas na sociedade que foram incluídas no texto da Constituição de 34, que definia como responsabilidade do Estado brasileiro fomentar a educação eugênica. A eugenia, senhor presidente, visa a aplicação de conhecimentos úteis e indispensáveis à reprodução, conservação e melhoria da raça. Nós temos uma época de eclosão de mobilizações de direita. Você tem condições internacionais, não é, que possibilitam a oligarquia e essa burguesia nascente brasileira, não é, escorar-se, seja no movimento de massas à direita, seja num grande líder que seja capaz de interiorizar tudo isso, de catalisar. O presidente Getúlio Vargas, que ficou no poder entre 1930 e 1945, flertou com os regimes fascistas da Europa. Tinha acordos econômicos com a Alemanha. Nós tivemos um partido nazista brasileiro com dezenas de milhares de membros. O segundo maior partido nazista fora da Alemanha. No Brasil, os clubes de eugenia ou as sociedades eugênicas começaram a se multiplicar. Promoveram congressos, encontros, simpósios, competições ou concursos. A campanha pela defesa da raça vem sendo desenvolvida em todo o território nacional com o mesmo entusiasmo patriótico e a mesma orientação científica. As crianças que sistematicamente venciam esses concursos tinham características definidas pelos eugenistas como sendo características superiores, mais evoluídas. Dentre elas, a brancura. A menina Miriam Martins Peri, que conquistou o primeiro lugar, utiliza logo o seu prêmio. Naquele período, o racismo se espalhava em muitos segmentos da sociedade brasileira. A primeira grande empresa que veio para o Brasil é a Light, que tinha motorneiros negros que conduziam os bondes, só que eles não podiam aparecer nas fotografias e nem nas comemorações. Então, quando tinha visita dos presidentes, dos homens de Estado, ele era retirado do bonde, porque ele não poderia aparecer nas fotografias. É tudo higiene, precisava higienizar o povo brasileiro. É um período crucial e que tem repercussão
até hoje. O teu cabelo não é mulata, porque é mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata quer o teu amor. Aí vocês viram aí, né, a questão da eugenia, né, que era o embranqueamento, né, do povo brasileiro, se tinha essa ideia, né, de tornar o povo brasileiro mais branco, mais higienizado, mais europeu. Tá? Bem, e para a gente poder fechar esse assunto, vou pedir para vocês abrirem aí no livro de vocês, a página 339, para a gente poder executar esse exercício agora, tá, juntos, para a gente poder aí fixar o darwinismo social e a eugenia vem aí, mais à frente um pouquinho, na outra página para casa, mas agora, nesse momento, o darwinismo social, que foi a justificativa, né, da raça branca como superior, e desse modo, sendo a única capaz de se. Então, área 339, crianças, abrem aí, por favor. Lembrando, tá? Importante realizar o exercício. Vai ajudar aí muito vocês na nossa última avaliação. A página 339 é essa página aqui, que está o seguinte, ó. Leia o texto abaixo e, em seguida, responda as questões. Então, ó, repetindo. Módulo 4, página 339. Então, ó, em 1879, o cientista inglês Charles Darwin publicou o livro A Origem das Espécies. Mas suas teorias não foram, de início, bem compreendidas e acabaram reforçando a ideia oportunista de determinados grupos eram naturalmente superiores, porque mais evoluídos que outros, tá? Olha só. A teoria de Darwin falava sobre a evolução da espécie. Na ideia de Darwin, nos estudos dele, somente algumas espécies sobreviveram, né, a catástrofes que aconteceram no mundo, a questões climáticas, porque eram espécies mais evoluídas, tá? Então, essa teoria de Darwin, ela foi pega, tá, pelos homens brancos europeus, justificando o seu domínio, falando o seguinte, que a raça branca era mais evoluída, portanto, era aí, né, a que deveria se sobrepor às outras etnias, às outras raças. Vamos lá. Para os racistas, a evolução dos seres primitivos havia se produzido segundo uma seleção natural que foi exterminando os menos capazes para, ao final, fazer surgir a espécie humana. Por essa mesma ordem seletiva, o homem, para evoluir, teria que submeter ou mesmo eliminar os menos dotados de sua espécie. O francês Conde de Gobineau lançou, com seu livro Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, as bases da ideologia que ficou conhecida como racismo científico, e que pregava a superioridade da chamada raça nórdica loura e dolicócefala, originária do norte da Europa Ocidental. Então, ele colocava aí, acima de todas as outras etnias, de todas as outras raças, a raça branca europeia, tá? Então, ó, letra A, já estou até mostrando aqui para vocês, anotem, por favor, nós estamos fazendo junto aqui no caso, né? A letra A e letra B. Então, ó, está aqui assim. Qual é o assunto tratado no texto? Então, esse texto que eu acabei de ler, ele fala sobre a origem das teorias racistas. Pegar a ideia de Darwin sobre a evolução da espécie, sobre a espécie que permanece devido à sua força, devido à sua evolução. Então, pegar a teoria de Darwin e aplicar a superioridade da raça branca, tá? E foi utilizado isso como justificativa para o europeu, para o branco, ser superior aos outros indivíduos, às outras raças. E B, de que maneira
de Charles Darwin foi ressignificada nas teorias racistas. Então, olha aí, ó. A teoria de Charles Darwin foi ressignificada em teorias raciais, segundo as quais, por uma seleção natural, determinados grupos humanos seriam naturalmente mais evoluídos e superiores que outros. Então, por favor, anotem aí a resposta da letra A e letra B. Vou dar um tempinho aí para vocês. E aí, podemos? Ainda não, professora. Tá bom.
Podemos? Podemos. Então, vamos lá. Vou mostrar agora a letra C. E a D também para a gente poder fechar, tá? Vai ficar faltando só a E, que é um pedacinho pequeno. Então, a letra C. Segundo as teorias de ordem efetiva, o que deveria ser feito com os grupos supostamente menos evoluídos? Então, ó, os grupos humanos considerados menos evoluídos deveriam ser eliminados. E D, como ficou conhecida a ideologia apresentada no livro Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas, do Conde Gobineau. Então, ó, essa ideologia ficou conhecida como racismo científico. Deixa eu tentar mostrar ela logo, que pregava essa ideologia. Então, ó, ainda não dá. Então, ó, o que pregava essa ideologia? Nossa última questão dessa página. O racismo científico pregava a raça nórdica pura dolicéfala, ou seja, a superioridade branca originária do norte da Europa Ocidental. Então, anotem aí. Eu agora vou só passar a atividade da semana para vocês, tá? Não saio ainda não, tá bom? Eu vou passar a atividade da semana. Na verdade, eu vou até falar, né, para ficar mais rápido. Atividade da semana, tá, crianças? Módulo 4, o livro 4, página 340, número 2, a página 340, é fazer o número 2, tá? Página 340, somente o número 2, toda a página 341 e a página 347. Estou repetindo. Livro 4, módulo 4, página 340, somente o número 2, página 341, toda a página 341, e a página 347, repetindo, página 340, número 2, só o número 2. Página 341, toda a página 341, e a página 347, que é aquela página do retomando que a gente fecha, né, colocando as palavras no lugar adequado, tá bom? E aí, foi aí, acabaram? Como estamos? Posso? Posso sair aqui? Fala para mim. Pode. Posso? Então, amores, é só até semana que vem. Não deixem de fazer a atividade, tá?